Olá, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do MCast para vocês. E hoje por um motivo muito especial, que é o aniversário de 13 anos da MConf. Então a gente reuniu uma galera para conversar um pouco sobre como foi a história da MConf, toda essa trajetória, sobre contar algumas curiosidades, falar um pouco também sobre como a gente enxerga o futuro da empresa e como alguns marcos foram importantes para nós, algumas pessoas também. Então eu convidei as pessoas que fundaram isso tudo, algumas pessoas que trabalham aqui também. Então vou pedir para vocês se apresentarem. Pode ser por nome, cargo, uma breve apresentação. Eu sou a Giane, eu trabalho na MConf desde 2019. Digo e sempre brinco que eu trabalho na MConf desde a mudança e vim com um caminhão de mudança do Campus do Vale até a sede nova. Eu vim junto com o caminhão, literalmente, porque o aniversário da sede e o meu aniversário de empresa é o mesmo dia. Eu sou CAO aqui na MConf, que é Chief Administrative Officer, e é isso. Bom, eu sou o Felipe, sou um dos fundadores, atuo como CEO da MConf hoje, e estou desde o iniciozinho, desde que a MConf ainda era uma ideia, ainda não era uma empresa constituída, então vou poder contar alguns causos, curiosidades e um pouco de história aí para vocês hoje. Beleza, eu sou o Leonardo, também um dos fundadores da MiConf. Eu atuo como CTO, diretor técnico da empresa. Eu também, assim como o Felipe, estou desde o início. A minha formação é em ciência da computação, inclusive foi quando eu vim para Porto Alegre para fazer mestrado na URGS, que depois começou a MiConf, e desde então trabalho na MiConf. E, enfim, vamos contar a história um pouco. Acho que já puxando esse gancho, eu queria saber principalmente do Felipe e do Daronco, qual foi o start dessa ideia, qual foi a origem disso tudo dentro da universidade ainda. Bom, então, não foi do nada, né? Primeiro é importante esclarecer isso. Tanto eu quanto o Leonardo atuávamos em um grupo de pesquisa no Instituto de Informática da URGS. Esse grupo de pesquisa é chamado PRAVE, Projetos em Áudio e Vídeo. Ele era coordenado pelo professor Walter Hesler. Eu estava na graduação, né, quando eu comecei a trabalhar no PRAVE, isso era 2008, né? Então, em 2008 eu entrei no PRAVE, comecei a atuar em alguns projetos no laboratório, e no laboratório a gente desenvolvia algumas soluções para a educação, mas era um momento completamente diferente, assim, eram sistemas desktop, sistemas para rodar em laboratórios, né, de informática e tal, não era um sistema para as pessoas rodarem nas suas casas, né, era um ambiente mais robusto, e ao longo desse projeto a gente foi entendendo uma série de limitações do projeto que a gente estava realizando e entendendo uma oportunidade de fazer algo completamente diferente, né? O Daronco trouxe o comentário ali que era um mundo mais presencial, e o IVA, que era o sistema que a gente atuava nessa época pré-MConf, ele era um sistema que permitia que um professor estivesse em uma sala de aula e que essa sala de aula fosse replicada para outras salas de aulas no Brasil, em um sistema que era como um sistema de TV, né? Então tinha uma questão lá de quem era transmitido e tudo mais. A gente desenvolvia o IVA, né, que era esse sistema para salas de aula, para que um professor pudesse remotamente dar uma aula para turmas espalhadas pelo Brasil inteiro. E a gente começou a ver algumas limitações nessa abordagem e pensando em como isso poderia ser mais simples de instalar, mais simples de rodar, e a gente começou a investigar como é que poderia ser um sistema web para as pessoas acessarem de casa. E nessa época existia uma solução, era o Adobe Connect, então todo mundo que utilizava o web para videoconferência e conversas online utilizava o Adobe Connect. A URGS, onde o projeto de pesquisa estava, utilizava Adobe Connect, a RNP, que era uma parceira do laboratório, utilizava Adobe Connect, tinha milhares de licenças de Adobe Connect, e as licenças de Adobe Connect eram um recurso
escasso na comunidade de ensino e pesquisa brasileiros. Então, se tu era uma pessoa benquista, tu tinha uma licença de Adobe Connect e uma sala para tu usar para o teu trabalho, para as tuas defesas, para as tuas apresentações e tudo mais, mas não era um recurso disseminado, um recurso popular. E aí a gente pensou, e aí isso veio muito da cabeça do professor Walter, que era o coordenador do laboratório, em propor para a RNP o desenvolvimento de uma solução de baixo custo para, quem sabe, um dia substituir o Adobe Connect e ser algo que pudesse ser disseminado para toda a comunidade, que não fosse esse recurso escasso. E era escasso porque era caríssimo, né, o Adobe Connect. Cada licença custava uma fortuna e não podia ser ilimitado. Então, o Walter propôs esse projeto para a RNP. A RNP tem esse programa, que é o Programa de Grupos de Trabalho da RNP, que visa financiar grupos de pesquisa em universidades, né? E aí ele submeteu esse projeto para a gente desenvolver algo baseado em open source, focado em baixo custo, que um dia, quem sabe, poderia substituir o Adobe Connect. E esse projeto foi aceito, né? A RNP contemplou o projeto, isso era novembro de 2010. Então, assim que o projeto foi aceito, o Walter nos chamou, Felipe e Leonardo, para conversar, para contar que o projeto tinha sido aprovado e que ele queria que eu e o Leonardo coordenássemos tecnicamente o projeto, ou seja, cuidássemos do dia a dia do projeto e ajudasse a desenvolver. E aí a gente aceitou, o projeto se chamava GT MConf, e oficialmente, em novembro de 2010, a gente começou a desenvolver o GT MConf. O Leonardo tinha recém defendido a dissertação de mestrado dele. Eu estava nos meus últimos 2 meses de graduação, então eu me formei em 2010-2, minha formatura foi ali em janeiro de 2011, mas logo na minha saída da universidade eu já engatei no projeto e segui atuando no projeto. Tem algumas coisas para adicionar. Acho que uma questão é que o laboratório do Prave, onde a gente estava, ele era bem aplicado, né? Era a filosofia, digamos, do Walter e do laboratório que ele tocava era bem de construir coisas, soluções aplicáveis. Então não era tanto pesquisa, tinha pesquisa, mas ele sempre teve essa visão de criar produtos. Então criar coisas que fossem aplicáveis. Acho que isso fez diferença na definição, na origem da MConf lá no início, né? Porque a gente desde o início queria criar uma coisa para a RNP, financiada pela RNP, que eles pudessem usar, que eles fossem usar e que não era, o nosso resultado final não seria uma pesquisa, mas sim um produto, um serviço, uma coisa palpável e utilizável. Acho que isso fez diferença. O Felipe comentou também sobre a diferença das soluções naquela época, né? Que o mundo era um tanto diferente, e na tecnologia principalmente, né? 15 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais agora. Toda a web, essa parte do Adobe Connect era muito baseada em Flash, então qualquer coisa um pouco mais elaborada na web, fora textos, era Flash. Não tinha vídeo, áudio, como a gente faz hoje, que é muito mais comum. Então também tinham desafios bem diferentes. Android também, a gente tem histórico de pegar bem no início o Android, ele estava recém lançando a primeira versão. Então as dificuldades eram diferentes e a gente já começou no caminho certo, ao meu ver, porque era a ideia de ir para o mundo que a gente está hoje, que é o mundo web, já mais distribuído, não tanto aplicações desktop, mas serviços. Então acho que ali foi um acerto também do projeto desde o início. E outra questão para adicionar é a parte que o Felipe comentou sobre o open source, né? O código aberto que a gente usa desde o início. Se não me engano, isso não estava no projeto inicial, mas a gente fez uma pesquisa, os primeiros meses de projeto são basicamente pesquisa, né? Definir, arquiteturar como que ia ser desenvolvido. E a gente considerou desenvolver alguma ferramenta específica do projeto ou procurar ferramentas que já existiam, que eram abertas
e que a gente pudesse utilizar totalmente ou em parte. E nesses primeiros meses a gente definiu utilizar ferramentas abertas, a gente achou duas. A principal é o Big Blue Button, que tinha começado há 3, 4 anos, se não me engano. Também era recente. E também acho que foi uma decisão muito acertada lá no início, porque isso também definiu totalmente como a empresa segue até hoje, é um dos grandes focos. A gente contribui com o código aberto, a gente gosta disso, se identifica. Então, só adicionando algumas coisas que acho que foram bem relevantes lá no início, assim, das definições que a gente fez para chegar até aqui. E até esse momento, ali em novembro de 2010, 2011, não existia a MConf como empresa e não existia nenhum plano imediato de existir a MConf como empresa. Nós éramos recém-egressos de cursos da universidade, atuando num projeto de pesquisa, e sem nenhuma pretensão ali de que isso virasse alguma coisa efetivamente muito grande. No início, tu não tem a visão, né? Hoje a gente tem uma visão completamente diferente e em retrospecto tudo é mais simples, né? De entender. Mas naquela época, até a aposta que a RNP fez, né? De investir no projeto, a RNP não tinha uma pretensão imediata de substituir a solução que eles tinham na época pelo MConf, porque o MConf ainda não existia. Eles apostaram, a gente começou a desenvolver, e já no primeiro evento que a gente participou como GTM Conf, mostrando os resultados do que a gente estava desenvolvendo para a comunidade, né, para o escrutínio dos pesquisadores brasileiros e para outras áreas da RNP, chamou atenção como a gente conseguiu gerar um resultado usável em pouquíssimo tempo, justamente pela opção de, não, vamos se integrar em uma comunidade de desenvolvimento aberto, isso vai dar um start acelerado, porque já vai ter várias coisas que vão estar implementadas, e a gente começa a desenvolver em cima disso e começa a desenvolver os requisitos que a gente queria ali em cima do projeto. Um comentário da Aronco falou sobre Android, né, que a gente pegou bem no iniciozinho. Em 2009, eu fiz um intercâmbio fora do país e eu, nessa viagem, comprei o segundo dispositivo Android lançado. Então, só existia um fabricante que vendia dispositivo com Android, e esse fabricante lançou um dispositivo em 2008, um dispositivo em 2009, um dispositivo em 2010, então não era algo popular. O iPhone estava na sua versão, o iPhone 3G, então já existia iPhone, já tinha uma pequena na comunidade, mas quando a gente começou efetivamente a desenvolver em Android, e uma das coisas que a gente queria fazer era desenvolver alguma coisa em mobile, daí também vem o nome MConf, né, que traz a ideia de múltiplos dispositivos, de múltiplas interfaces e de mobile, né? Então o M traz uma série de significados ali. Naquele primeiro ano de projeto, a gente desenvolveu um aplicativo nativo Android, mesmo sem ter nenhuma estrutura de APIs ainda para vídeo e tal. A gente conseguiu desenvolver e, por estar dentro da universidade, a gente sempre teve acesso a bolsistas, pessoas que estavam ali fazendo seus cursos de graduação e pós-graduação e que estavam em busca de algum ambiente para desenvolver suas ideias. E eu lembro que no primeiro ano de projeto, a gente teve um bolsista que desenvolveu uma parte específica ali de vídeo no Android, e que isso deu origem a um artigo que a gente publicou de videoconferência no Android. Isso era algo completamente revolucionário, e que esse trabalho de graduação ganhou na época o trabalho de melhor trabalho de graduação da turma de ciência da computação e tal, que foi super, super legal. E
anos depois, esse artigo que foi publicado sobre videoconferência no Android abriu portas para a gente como MConf, porque era um artigo científico publicado em um workshop de ferramentas, né, de um congresso de multimídia, e isso mostrou que a gente estava realmente desenvolvendo coisas de ponta e que existia autoridade naquelas tecnologias que a gente estava desenvolvendo, que foi muito legal e que nos proporcionou algumas conexões bem interessantes. Eu gosto muito dessa parte da história da MConf, porque eu acho que traduz bastante de como a gente... eu peguei a MConf depois muito mais pra frente, lá em 2020, mas já tinha toda essa ideia de serem pessoas que estavam dentro da academia, então a MConf vem muito do meio universitário, e a gente volta para ele várias vezes com projetos, com alunos nos estágios e tudo. A gente trabalha bastante com a URGS ainda, tanto como cliente, mas também em outras coisas. E eu acho que isso trouxe muita coisa para a gente, para dentro da nossa cultura, desse foco em tecnologia, a gente abrir espaço para as pessoas pesquisarem, aprenderem, trazerem novidades para dentro da MConf, a partir de inovação também. E também acho muito interessante como a RNP, que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, apostou, faz isso até hoje, tem esse braço de investir em projetos de pesquisa nas universidades, mas como ela apostou num grupo de trabalho, entendeu o que aquilo funcionaria, e isso nos ajudou a MConf a se tornar uma empresa para além do que foi pensado ali no projeto, muito mais do que o Felipe e o Daronco tinham pensado ali quando estavam construindo, bem na fase da graduação e tudo mais. E aí, vocês também falaram bastante sobre o papel da RNP, do Big Blue Button, do professor Walter, e eu queria entender e conhecer também quais foram as pessoas que estavam nesse meio, nessa época, quando ainda era um projeto de pesquisa, tanto de professores, quem foi que ajudou no PRAV, no laboratório, os colegas de vocês também, como é que foi esse início? Tá, deixa eu tentar relembrar, né, as pessoas-chave da época. É difícil porque confunde um pouco quem entrou um pouco depois. Fico até com medo de esquecer pessoas, mas vamos ver. O Walter, com certeza, foi o iniciador do projeto, foi quem submeteu, foi com quem a gente trabalhava, então o professor Walter é a pessoa inicial, chave. A gente teve várias pessoas na RNP, na época, que trabalhavam com os GTs. Eu lembro do André Marins bastante nos primeiros anos. A Daniela Browner, eu acho que eu não sei se foi desde o início, mas foi por bastante tempo e também ambos se mantêm em contato com a gente, mais esporadicamente, assim, mas continuam sendo parceiros e pessoas conectadas. A gente teve apoio lá dentro, na URGS, assim, talvez menos contatos com alguns professores, mas apoio de qualquer forma. A gente teve... Eu estou puxando bem no início. Depois teve mais coisas. Quando a gente foi para a incubadora da URGS, por exemplo, uns anos depois, passou a ter mais pessoas envolvidas, né? E outros programas, outras pessoas de fora. Mas bem no início, eu lembro dessas pessoas. Na parte de código aberto e Big Blue Button, a gente lá no primeiro... Eu acho que foi talvez 6 meses depois que a gente começou, ou antes até. Se não me engano, começou fim de 2010, a gente começou a trabalhar, novembro, dezembro, começou a investigar soluções, início de 2011 a gente começou a executar coisas, e a primeira coisa que a gente fez no Big Blue Button foi o cliente Android, né? Eu acho que foi o cliente Android que chamou a atenção do pessoal do Big Blue Button. E eu lembro da gente em uma reunião com o Fred. O Fred é a pessoa... na verdade, são duas pessoas por trás do Big Blue Button, o Fred Dixon e o Richard Allen. Eu quase esqueci o sobrenome. Que eles iniciaram o Big Blue Button em 2007, se não me engano. E a gente fez uma reunião, era eu, o Felipe e a Alessandra, que era uma bolsista que trabalhava, eu não lembro se ela trabalhava, acho que era no Android, né? Acho que foi a primeira pessoa fora a gente que trabalhava no Android, uma pessoa da ciência da computação também. E aí era nós três num computador, assim, num notebook, falando com o Fred, que é um cara do Canadá, falando inglês também, ninguém com muita experiência, assim,
de se comunicar em inglês com um cara de fora, foi meio um pouco intimidador no início, mas depois a gente viu, ele é bem tranquilo. Foi muito legal ter aquele contato, porque deu para ver que já chamou a atenção deles o que a gente estava fazendo. Em pouco tempo a gente já estava contribuindo. Então também teve o apoio. Ele também é uma pessoa, o Fred e o Richard tiveram muito contato com a gente lá desde o início. E assim, entre bolsistas no início, a minha lembrança é que a gente começou com 1, 2 pessoas, a gente passou com um time de 5, 6, eu acho, por 1 ano ou 2, e foi expandindo. Então teve bastante gente, mesmo na fase de projeto, antes da empresa, que passou pelo projeto. Eu ia falar pela empresa, mas não, pelo projeto. Então já teve muita gente. E assim, também vale comentar, no início, os primeiros anos era 100% pessoas técnicas. Era ciência da computação ou engenharia da computação. Isso também é algo para a gente comentar depois sobre como mudou, como a gente evoluiu depois de uns anos ao não ter só pessoas técnicas. Mas também mostra essa origem, né? É muito a parte técnica dentro da universidade e muitas pessoas desse ambiente. Muito bom. Tu trouxe a referência a algumas pessoas da RNP que se tornaram realmente grandes amigos nossos e amigos da MConf, o André Marins, a Daniela, mas tiveram muitas pessoas dentro da RNP que nos conheceram nessa época e nos apoiaram muito até o ponto da gente chegar nesse aonde a gente tá hoje. E uma pessoa que eu lembro com bastante carinho, que já não é mais a diretora do CPD, mas era a diretora do CPD na época do CPD da URGS, que é a Jussara Mussi, que é uma pessoa incrível e que abriu uma porta importante para o MConf nessa época, porque a gente começou a desenvolver e começou a gerar resultado, e assim que a gente concebeu alguma coisa que pudesse efetivamente ser usada para reuniões e tal, a Jussara nos procurou e ela disse: a gente quer adotar isso aqui na URGS. E isso foi antes de qualquer movimento da própria RNP adotar, né? A RNP estava ainda numa pegada de desenvolvimento e tinha coisas que a gente queria realizar ainda e tal, e que achava um pouco prematuro colocar isso para disponibilizar para a comunidade. A Jussara não, a Jussara trouxe uma característica da própria gestão dela no CPD da URGS, que era, não, tem um resultado, está sendo criado aqui dentro da URGS, a gente vai ser o primeiro a adotar essa solução, completamente à frente do seu tempo. E aí a gente foi lá, e aí a gente fez uma implementação do MConf na URGS. Essa implementação ela foi evoluindo até hoje, né? A URGS segue como grande usuária MConf, mas foi algo muito interessante porque aí a RNP olhou para isso e disse, pô, a URGS está usando. E a gente está aqui ainda pagando uma fortuna de licenças de Adobe. Vamos começar um processo de transição. E aí, isso aconteceu mais ou menos nesse tempo de entre 2012 e 2013, que foi o momento também que a RNP começou a entender que, olha, para a gente transformar isso aqui em um serviço para a comunidade, a gente não pode ter um laboratório de pesquisa como quem vai apoiar esse serviço. Precisaria ser uma entidade legal constituída para que a gente possa efetivamente evoluir, porque não vai poder continuar evoluindo para sempre como projeto de pesquisa. E aí, em 2012, a gente começou a pensar sobre isso e conversar sobre isso, que, olha, está surgindo algumas oportunidades, talvez a gente devesse formalizar a MConf como empresa, e efetivamente, né, a partir de janeiro de 2013, então, a MConf foi criada, mas zero glamour, assim, porque nós éramos um projeto de pesquisa, a gente sabia atuar como projeto de pesquisa, sabia desenvolver. O Leonardo trouxe que
a gente não tinha nenhum outro perfil no time que não fosse técnico, que não fosse da ciência, da engenharia da computação. Abrimos a empresa com um contador, a partir desse dia a gente tinha a empresa, mas as pessoas eram as mesmas, as práticas eram as mesmas, né? Então ali já a gente entendeu que um de nós, ou eu ou o Daronco, precisaríamos nos qualificar para atuar num papel mais administrativo, mais emissão de nota fiscal, pagamentos, fornecedores e burocracia, e eu acabei indo mais para esse lado, o Daronco foi mais para um lado mais, continuar num lado mais técnico, gestão de pessoas, mas muito mais dentro da tecnologia. Mas antes disso, eu queria contar um caso que foi o primeiro Big Blue Button Developer Summit, né? Então, a gente lá em 2011 começou esse relacionamento com a comunidade, com o Fred, o Richard e outras pessoas ali ali do Big Blue Button. E aí, em 2012, se eu não me engano, o Fred, a gente conversava regularmente, né? E o Fred me disse assim: a gente está pensando em fazer um encontro. Tu viria para o Canadá para um encontro do BBB? E aí eu disse, iria, vou. E aí a gente organizou viagem e tal, foi dezembro, né? Então não lembro, acho que foi dezembro de 2011, acho que foi 2011 ainda. E ali aconteceu o primeiro encontro dos desenvolvedores, que era o pessoal do BBB, Richard, Fred, Jesus e outras poucas pessoas ali do time do Fred, e eu, que era o visitante. Então, somando duas organizações, já dava um encontro de desenvolvedores. E assim foi o primeiro BBB Developer Summit em Ottawa, no Canadá. No segundo encontro, depois, em 2012, se eu não me engano, o Daronco já foi também, e a gente fez o segundo encontro, e aí testando formatos diferentes e tal. E aí a gente teve o primeiro encontro aqui no Brasil. Então a gente organizou, eles vieram, e muitas pessoas, né, na época, sei lá, umas 10 pessoas que participaram, mas hoje a gente chegou no 24º encontro de desenvolvedores do BBB, se eu não me engano. 2 meses atrás a gente esteve em Viena, na Áustria, para um desses encontros, e o primeiro aconteceu dessa forma, de maneira completamente despretensiosa, um convite do Fred para mim, eu fui, e ali a gente realizou o primeiro encontro, e isso deu origem a essa tradição que existe hoje, que a cada 6 meses o projeto reúne os desenvolvedores para um encontro presencial. Nem eu sabia dessa história, achei legal. É engraçado ver os personagens hoje em dia, mas acho que foi legal pra história. E acho que o Felipe começou comentando um pouco de como foi essa transição de um projeto de pesquisa dentro da universidade para uma empresa. A gente sabe que as coisas foram acontecendo pelo investimento da RNP, o projeto foi crescendo, tinha um time que era bastante técnico, e que aí o Felipe também foi entendendo a necessidade de atuar em outras áreas para poder coordenar essa empresa. Sei que passamos pelo laboratório de negócio da URGS também. Então, me contar um pouco desse processo, de como foi, na prática, criar uma empresa vinda de um projeto de pesquisa. Depois de oficialmente fundada, né, a empresa, nós ainda atuávamos muito como um projeto de pesquisa. A gente continuou atuando dessa forma, com bolsistas ainda vinculados a um projeto na universidade, ocupando principalmente espaços ali do laboratório. E aí a gente começou a perceber que faltava conhecimentos, né, em diversas áreas, para que a gente pudesse efetivamente ter uma atuação mais bem sucedida como empresa.
e nesse contexto foi bem numa época em que o Sebrae tinha um programa, né? Hoje é um programa super consolidado do Sebrae. Na época, nós participamos da segunda turma, se eu não me engano. Na época era Startup RS, depois virou Startup RS Digital, porque eles trouxeram outros perfis aí. Na época era Startup RS, a gente foi a segunda turma e foi super legal porque era uma imersão, né? Se eu não me engano, eram 2 ou 3 meses de ações toda semana de em diferentes áreas, né? Comercial, marketing, tecnologia. Então foi basicamente um curso de como tu se tornar uma empresa de tecnologia com um produto digital. Então eu e Daronco participamos, foi super importante. Mais ou menos nessa época aconteceu o Inovativa, que também não era um programa do Sebrae, mas era um programa nacional de formação empreendedora, que a gente participou também. E a incubação no Centro de Empreendimentos em Informática da URGS aconteceu logo depois, né? Então a gente saiu do Startup RS, saiu do Inovativa, tudo isso ainda não era uma empresa incubada. Depois a gente entendeu que a gente precisa dar um passo para fora do laboratório. O Centro de Empreendimentos em Informática é uma incubadora de negócios no Instituto de Informática da URGS, então eram nossos vizinhos praticamente, né? A gente atuava num prédio, eles estavam ali em outro prédio, a gente bateu lá e participou de uma seleção e entramos efetivamente para o programa de incubação. E foi muito importante porque esse talvez tenha sido o movimento para fora o movimento mais contundente para fora da universidade ou para fora do projeto de pesquisa. Porque até então a gente ainda tinha essa atuação muito vinculada à pesquisa, e aí uma vez que a gente ocupou um espaço do SEI, juntou todas as pessoas ali, efetivamente passamos a utilizar um espaço físico, né, voltado para empresas. Acho que ali veio esse start de fato de começar a atuar como empresa efetivamente. Aí com a ajuda do SEI a gente conseguiu desenvolver a MConf como um negócio, né, para além de um projeto de pesquisa ou de um produto. Eu vou só adicionar uma coisa que o Felipe tinha comentado antes sobre a gente não ter exatamente lá no início do projeto planejado que tudo isso ia acontecer. E esse período ali, eu não vou lembrar os anos exatamente, mas 2014, 15, algo assim, por uns 3, 4 anos. Acredito que foi, olhando para trás agora, parece que foi o nosso período de formação como não técnica, digamos. Quando a gente deixou de pensar só na parte de produto, de execução técnica, e começou a se colocar em ambientes, em programas, em locais que estimulavam a pensar em outras coisas que se precisa, né, para ter uma empresa. Então, também teve esse desafio, assim, de sair. Nenhum de nós tinha a formação anterior ou alguma intenção prévia, assim, uma vontade prévia de ter feito, não sei, administração ou algum outro curso que estimulasse isso. Mas aqueles programas ali, ter participado, ter ido atrás e às vezes até era um desafio, porque era uma coisa que tirava a gente do dia a dia, tirava a gente do nosso foco que a gente tinha do conhecimento. Então foi acho que principalmente para mim, talvez para o Felipe tenha sido mais de acordo com o perfil dele. Para mim, eu lembro que foram desafios que eram coisas que em alguns momentos eu não queria fazer, não queria ir atrás daquilo, não queria pensar naquilo, eu queria ficar focado nas coisas técnicas que eu estava fazendo, que era o que eu gostava. Mas olhando para trás eu vejo da importância disso, né? O quanto isso mudou. Então acho que também é um processo, foi muito orgânico, assim,
ir atrás de coisas, ir aprendendo, ir se formando e amadurecendo também como pessoas e como empresa. Assim, acho que tudo, as coisas foram indo ao mesmo tempo. E E eu vejo essa característica da Miconf até hoje, assim, às vezes, agora mesmo a gente está passando por uma reformulação de algumas coisas, mas às vezes é uma expertise que a gente quer desenvolver, algum projeto que a gente quer tocar, uma área de conhecimento que a gente quer aprimorar, e vai se construindo um time, uma área, um setor, vai se desenvolvendo, as pessoas vão se ajudando, colaborando juntas para construir aquilo, assim, vejo isso até hoje. E acho que agora a gente pode partir para uma fase da história em que já passamos pelo projeto de pesquisa, já somos uma empresa, estamos formados, estamos um pouco mais capacitados também, entendendo que a responsabilidade de ter uma empresa, né, de ter funcionários, de ter burocracias para tocar e tudo isso. E aí queria entender um pouco para vocês como é que começou a partir desse momento a profissionalização disso tudo, assim, de chamar uma pessoa para trabalhar na parte administrativa, de ir abrindo as outras áreas da empresa também para se desenvolver, começar a vender para além do que a gente comercializava antes, entender essa fase do negócio, assim. Boa, eu, assim, até a incubação, a gente teve uma atuação muito voltada para a RNP e para oportunidades que batiam a nossa porta, mas a gente não tinha um SaaS, por exemplo, um serviço que a pessoa poderia assinar para acessar o ambiente web e tudo mais. E a gente não tinha marketing, a gente tinha um site só para mostrar que a gente existia para o mundo e para ser encontrado de alguma forma, mas não existia nenhum esforço ali efetivo de prospecção. E aí, com esses projetos de formação empreendedora e com a incubação, por exemplo, durante o processo do Startup RS Scale, que a gente participou depois, né, depois de algumas rodadas, né, a gente formatou o Elos, por exemplo. Então, o Elos surgiu durante esse processo. A gente já tinha um serviço que a gente chamava de MConf, mas que confundia, né, com o software, confundia com o nome da empresa. Toda a formatação do Elos, mais ou menos no formato que é hoje, aconteceu mais ou menos nessa época de fim da incubação, Startup RS Scale. Mas quando a gente entrou efetivamente na incubação, a gente percebeu que a gente precisava de alguém para cuidar do administrativo, né? Existia muito trabalho administrativo para uma pessoa só. Eu, como CEO, não conseguia efetivamente dedicar tempo para a estratégia, porque o trabalho administrativo era extenso, e foi mais ou menos nessa época que a gente trouxe uma pessoa para ser administradora, né? Que era a Karina, antes da Giane. Então a Karina entrou para nos ajudar nessa época com questões administrativas e de marketing, e a gente contratou nessa época também os primeiros designers, né? Eu tenho uma lembrança da Fá, né, a Rafaela Mônaco, que está com a gente até hoje, que ela foi uma das primeiras pessoas que entrou nessa área. Teve a Jéssica antes, perfeito, e aí depois veio a Fá. Mas então a gente percebeu essa necessidade na prática, assim, de perceber que tinha coisas que a gente gostaria de estar fazendo e não estava fazendo por falta de skill mesmo do time, que a gente precisava de alguém para tocar essas frentes. E além disso, óbvio, quando a gente está em contato com outros empreendedores, outras empresas, né, seja nos programas de formação empreendedora, seja na incubação, a gente está vendo o que os outros estão fazendo, quais são as melhores práticas, como é que eles resolvem determinado problema, e trocando muito essa ideia com outras empresas, a gente entendeu de fato que faltava, né? E aí a gente começou a diversificar o nosso time.
E agora fico curiosa do ponto de vista da Gi, que estava observando, a Gi também estava trabalhando nesse contexto lá dentro de vocês, se não me engano. E como era para ela observar a empresa de fora e depois fazer parte da empresa, como é que foi esse processo? Na verdade, vou começar falando disso sobre o ponto que mais me atraiu na MConf, porque eu me ofereci para trabalhar na MConf quando eu trabalhava na incubadora, na parte de auxiliar as empresas a se desenvolver nas áreas. Eu sou formada em administração de empresas e na altura eu tive uma oportunidade de trabalhar na incubadora com todos os aspectos de negócio de uma empresa. Eu digo que eu sou privilegiada como administradora, que naquele trabalho, porque eu tinha a oportunidade de trabalhar em todas as áreas da empresa, que normalmente uma administradora vai para uma área mais ou financeira, ou de RH, ou de marketing, e eu ali na incubadora eu tinha a oportunidade de ver todos os aspectos importantes da empresa, de negócio, obviamente, e quando eu estava na incubadora, existia ali um olhar meu para as empresas que ali estavam e o interesse. E o que mais me atraiu na MConf era a questão da cultura. A MConf sempre se posicionou como uma empresa muito boa de trabalhar, que fornece a possibilidade de ser livre, de tu poder atuar em várias áreas e eu conheci as meninas, a Rafa, que o Felipe citou antes, a Karina da mesma maneira, porque eu tratava bastante coisas entre a incubadora e a empresa. Quem falava com a gente era a Karina, e eu falava com a Karina, pronto. E eu via como que se posicionava, como que era o perfil das pessoas que ali estavam, e isso me atraía. Então, o meu primeiro impacto, como a Isa pergunta aqui, como é que eu via e me confia como uma empresa muito boa para trabalhar, para atuar em termos de liberdade, em termos de cultura. Uma empresa legal, que a gente usa no mercado o termo cool, uma empresa cool. Pronto. Mas eu também via uma correria exagerada da parte do Felipe, que cuidava mais da parte de negócio da empresa. Eles sempre se dividiram, né, entre a parte mais técnica, não que um não cuide do outro, né, mas do que o outro faz. Mas um era mais a parte administrativa do negócio, da gestão estratégica, e outro mais a parte técnica e de desenvolvimento. Então, mas eu via uma sobrecarga enorme do Felipe com as atividades de negócio, e eu já interessada em buscar uma nova oportunidade, já achando que o meu ciclo no SEI estava se encerrando, eu já estava ali há 5 anos, já estava percebendo que o meu ciclo ali já estava por se encerrar. Eu abordei o Felipe e disse, olha só, eu vejo que está faltando uma pessoa da área de negócio, uma administradora para a empresa, e brincando falei, mas verdade era, não existe nenhuma pessoa melhor que eu para atuar, porque eu tinha um privilégio de conhecer toda a história da empresa, eu tinha um privilégio de conhecer os meninos, então se eles fossem buscar uma pessoa nova no mercado, a pessoa ia ter que conhecer tudo, que não teria um problema, mas eu estava passos à frente de qualquer outra pessoa para entrar numa vaga de administradora. E assim foi. E assim foi o nosso começo e foi também o que eu observava da MConf estando na incubadora. Primeiro, com uma empresa muito madura, a MConf ela passou muito rapidamente pela pré-incubação. Na verdade, eu acho que ela pulou a etapa de pré-incubação, coisa que não acontecia em nenhum negócio. Como ela já tinha um CNPJ constituído, já tinha clientes, já estava emitindo notas, ela não passava por aquele período inicial de constituição da empresa que serve a pré-incubação. E aí me passou direto para o processo de incubação, onde precisava só organizar melhor a casa, organizar melhor o que era a empresa, como é que era o negócio, como se posicionava, e aí por isso a necessidade da participação no processo de incubação. E junto a isso, processo de incubação inovativa, aconteceu antes, aconteceu depois, meio mistura tudo num ano só, porque foi tudo. Isso tudo começou em 2016, participação dos programas, a incubação, o Inovativa, foi tudo começo de 2016, que foi quando a empresa começou a tomar cara de empresa no sentido de negócio, no sentido de pensar em mercado, pensar em novos produtos, pensar em novas atuações. Então era isso.
Muito legal ver a perspectiva da Gi de fora do que os meninos estavam fazendo também. E eu fico pensando que eu vejo duas viradas de chave na MConf pouco depois desse período, que é a saída do Campus do Vale e a inauguração da nova sede, que eu acho que oficializa um pouco esse empoderamento como empresa, e também o impacto da pandemia, que é um pouco meses depois dessa saída do Campus do Vale, acontece uma pandemia, distanciamento social e as pessoas buscando soluções de videoconferência para solucionar esses problemas de trabalho, de estudos, de tudo. Então, acho que são duas coisas que acontecem meio juntas e que têm um impacto muito grande, né, no que a empresa vai se tornar no futuro. Né? Acho que vocês podem comentar um pouco sobre esse momento. Eu vou comentar porque porque eu acho que eu tenho bastante a falar sobre os dois. Primeiro, sobre a mudança, né, a saída do Campus do Vale. Então, a gente entendeu que estava na hora de sair, né, que a gente queria ter um espaço, a gente queria poder, enfim, queria sair um pouco desse ambiente e respirar novos ares. Tinha a questão do próprio Campus do Vale, né, que cada vez mais as pessoas estavam se formando e continuavam indo para o Campus do Vale. Quem não conhece Porto Alegre e o Campus do Vale fica a mais ou menos 1 hora de ônibus do centro da cidade. Então, eu, tendo entrado na computação em 2006, e aí já era 2018, fazia 12 anos que eu ia todos os dias para o Campus do Vale. E assim era o Daronco também, e assim era boa parte da equipe, que começou a ver que a gente está tendo que se deslocar lá para um extremo da cidade, sendo que a quantidade de pessoas que ainda estuda estava reduzindo, né, com o tempo. Então a gente começou a olhar espaços, né, e a gente sempre teve essa característica de ter equipes grandes, né, ter muitas pessoas, porque a gente trabalhava com desenvolvimento e essencialmente a produção depende exclusivamente de pessoas, né? Então, quando a gente saiu do Campus do Vale, por exemplo, a gente estava com 18 pessoas no time. Então, a gente encontrou um espaço e esse espaço ele precisava ganhar a nossa cara, né? Então não era um espaço pronto de tá aqui um espaço perfeito e que a gente vai só se mudar e tá tudo certo, até porque a gente não tinha absolutamente nada de mobiliário de escritório, a gente não tinha mesa, não tinha cadeira, tinha alguns computadores, mas essa era a nossa bagagem, né? E aí a gente montou, e isso é uma prática que segue até hoje conosco, a gente montou um grupo de trabalho com várias pessoas que estavam interessadas em participar das decisões sobre a nova sede. A gente procurou a sede, alugou, começou uma reforma, essa reforma durou 3 meses. Então, em abril a gente alugou a sede, em abril de 2018, e em quando? Outubro? Setembro de 2018? Setembro. 2019. Isso, 2019, desculpa. De 2019, a sede estava pronta para a gente ocupar. E a sede ficou absolutamente perfeita, com a nossa cara, mas foi um super salto no escuro, assim, porque eu lembro, antes mesmo da Gi passar a fazer parte da MConf, ela ainda trabalhava na incubadora e eu trazia para ela a minha angústia do quanto que a gente ia investir na sede e em compra de material de escritório e em reforma e em ar-condicionado e em tudo, e a gente não tinha dinheiro, assim, a gente não foi uma época assim que a gente estava com um caixa muito grande e tal, e eu lembro de levar para a Gi que eu estava querendo, de alguma forma, ou financiar, ou fazer alguma coisa com o banco, para que a gente pudesse ter um pouco de folga de caixa, e não deu certo, e a gente bancou tudo, e deu super certo, né? No fim, não fez muita diferença, e o problema foi que
6 meses de sede, a gente foi levado para o remoto, né, por conta da pandemia. Então, a sede ficou fechada, né, durante bastante tempo, né, praticamente 2 anos, né, com pouquíssimo uso. E eu lembro também, e aí de novo ressaltar uma característica que nos acompanha até hoje, quando a pandemia efetivamente começou e a gente começou a receber contatos de organizações que já eram nossas clientes falando de como ia aumentar o uso, e eu lembro de juntar algumas pessoas que estavam no escritório, o Daronco e outras pessoas ali na sala de reunião, e a gente botar no quadro o plano de como vamos lidar com aquele momento de completa incerteza. A gente vai precisar escalar infraestrutura, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos escalar até que ponto? Como é que a gente vai monitorar? Como é que a gente vai atender nesse início, né, de pandemia? Houve um momento em que a gente chamou toda a equipe e montou um squad de atendimento que era praticamente a metade do time, para que a gente conseguisse dar vazão à conversa com os clientes. E aí tinha gente do marketing conversando com o cliente, tinha gente do estratégico, tinha gente de todas as áreas em contato com o cliente para garantir uma entrega robusta. E efetivamente a gente conseguiu, foi um momento de crescimento do negócio muito expressivo, né? A gente nunca trabalhou tanto na vida, eu acho, e algumas pessoas criaram válvulas de escape durante a pandemia. A minha foi trabalhar, né? E acho que várias pessoas também fizeram mesmo, estão em casa, vão trabalhar, e a gente tinha algo que nos dava muito prazer, que era ver aquela solução que a gente criou estar no lugar certo, na hora certa, e ver ela sair do outro lado, gerando sucesso para o nosso cliente, gerando sucesso para a nossa empresa. E, sem dúvida nenhuma, foi uma virada de chave, né, a pandemia, porque nos permitiu um amadurecimento como organização que foi muito grande. E aí, durante a pandemia e com os recursos que entraram na empresa por conta do remoto aumentado, né, em todas as organizações, a gente pôde se estruturar de maneira adequada. A gente não tinha uma coordenadora de RH, e aí na época a Camila, que hoje é a nossa coordenadora do RH, maravilhosa, na época ela era esposa do Pedro, que trabalhava conosco como dev, ainda é esposa, desculpa, e a gente chamou ela para fazer um trabalho de saúde mental com as pessoas no remoto, né, para ajudar as pessoas a lidar com ansiedade, lidar com aquele momento difícil, conturbado, que foi super legal. E aí o movimento depois foi, tá, agora a gente precisa de alguém para cuidar do nosso RH, venha trabalhar com a gente. E aí a Camila nesse momento entrou. E várias pessoas que estão até hoje conosco entraram nessa época de início de 2020, final de 2020. É também notável quanto a empresa se transforma todos os anos, assim. Eu entrei nessa época em 2020, eu entrei em outubro de 2020 e eram 19 pessoas. E aí eu lembro que em 2022 a gente já estava com quase 50 pessoas. E aí tanto a empresa cresceu, a MConf evoluiu muito como negócio, mas também o time foi se aperfeiçoando muito, foi mudando muito. O marketing passou por várias fases também. Hoje a gente vive algo completamente diferente do que a gente viveu também ali naquela fase, porque depois desse crescimento dessa época da pandemia e tudo mais, e desse amadurecimento, como a gente pontuou, vem também uma estabilização da MConf como empresa, né, uma consolidação do trabalho todo que foi feito. Muitos dos clientes permaneceram, mas o mercado também mudou.
porque a gente estava numa fase em que as pessoas estavam, depois de uns 4 anos, voltando ao presencial em vários segmentos do mercado voltaram muito para o presencial, e como que a empresa se mantém viva com toda essa operação de trabalho, com tudo isso rodando, que já não era mais uma situação emergencial da pandemia. Eu acho que a MConf, desde 2022, 2023, vem amadurecendo muito, consolidando muito essa nova fase. E acho que a gente pode até comentar sobre como vocês veem a MConf hoje, assim, que a gente tem 32, 33 funcionários, a gente tem equipes muito bem definidas de trabalho, muitas das pessoas, como o Felipe comentou, lá de 2020 continuam na empresa até hoje, mas trabalham em coisas completamente diferentes, assim. Eu sempre penso muito na Sheila, porque quando eu cheguei, a Sheila estava no suporte, que estava criando muito a estrutura do suporte. Hoje a Sheila é a coordenadora do time de dados, assim, e é super especializada numa outra área. Então, acho que as carreiras das pessoas também foram evoluindo. A minha carreira também, né? Porque eu estagiária lá em 2020, eu sou coordenadora do marketing. Então, todo mundo foi evoluindo também. Deixa eu comentar sobre esse ponto. Eu gosto sempre de fazer essa linha do tempo entre o que era a MConf antes da pandemia, o que foi a MConf durante a pandemia, o que foi a MConf no pós-pandemia e o que é a MConf hoje. E tem uma análise muito interessante sobre o crescimento e o amadurecimento da empresa que dá para fazer com base nessa linha do tempo, que é muito interessante. O antes da pandemia, a gente estava se descobrindo no mercado, se descobrindo em termos de pessoas, como que a MConf ia funcionar. Nós estávamos iniciando no mercado judiciário naquela altura, nós estávamos muito bem no mercado de educação, mas ainda assim, uma empresa pequena, lutando ali com as grandes. Veio a pandemia, onde foi uma situação muito complicada, tanto na questão da pandemia em si, mas na questão de saúde mental, das pessoas tendo que se privar da liberdade de sair, de estar no presencial para ficar confinado. A MConf teve um crescimento muito grande nesse período, tanto financeiro, quanto de trabalho, quanto técnico, em vários aspectos. Cresceu muito, e aí eu não estou falando só de receita, estou falando em tudo. Aí a gente surfou essa onda que veio financeiramente, contratou muitas pessoas, porque, como o Felipe começa falando, no começo da pandemia, estava todo mundo vendendo elas, estava todo mundo fazendo atendimento a cliente. Até design estava enviando proposta, coisa que não é atuação do design vender. Eu não atuava como em vendas, né? E eu estava vendendo, tenho meus clientes até hoje que eram da pandemia e estão com a gente e cresceram, graças a Deus, isso é uma coisa interessante. E aí teve essa situação onde a gente surfou e a gente cresceu muito e precisou contratar muitas pessoas. Naquela época, quando a gente estava tudo muito feliz, a gente sentou no estratégico. Olha só, um dia isso vai acabar, a gente espera que isso acabe e as pessoas vão voltar para o presencial. A gente precisa fazer algum movimento para retenção de clientes, para manter esses clientes, para aquisição de novos clientes, para se manter com um financeiro não igual ao da pandemia, porque isso não era possível, né? Porque isso era naquela época, né? Não era esperado, mas que a gente tivesse uma saúde financeira interessante. Então, nós fomos atrás de uma consultoria para nos ajudar em criação de um setor comercial, de fato, porque não existia setor comercial. Quem atendia clientes antes da pandemia era o Felipe, depois eu estava auxiliando e fiquei 6 meses antes da pandemia, atuando na MConf com alguns clientes e com algumas apresentações de negócio, e aí veio a pandemia, todo mundo passou a atuar e, peraí, vamos profissionalizar isso e ter uma equipe comercial. E foi o que a gente fez. A gente contratou uma empresa para nos auxiliar, até nos entender como que a gente se posiciona no mercado, como que a gente vende para o nosso mercado, porque quem é de negócio sabe que cada empresa tem a sua particularidade para vender para o mercado, se é outbound, se é inbound, se é estratégia de marketing, se é estratégia de
enfim, persuasão, o que funciona para a gente, e foi o que a gente fez. A gente contratou uma equipe comercial para fazer isso acontecer e contratou outros profissionais também para auxiliar nisso. Isso foi 2021, 2022, a pandemia começou em 2020, então 2021 a gente fez isso, 2022 ainda estava tudo muito interessante, 2023 a realidade veio. A pandemia ela já não era mais algo preocupante, o presencial ele retomou e a empresa precisou ajustar a rota e fazer alguns ajustes na empresa para poder, né, continuar e enfim. 2024 houve uma consolidação, ok. Os que ficaram vão ficar, pandemia já não é mais uma realidade, já não tem nenhum reflexo de pandemia, então houve uma consolidação da empresa. Então, esse aqui é o nosso faturamento, esse aqui é os nossos clientes. 2025 nós conseguimos fazer investimento em novos produtos, em nova tecnologia, veio aí com força, não que antes não tinha, mas com força, as inteligências artificiais e o que elas podem auxiliar as empresas, tanto na parte interna de desenvolvimento e de empresa, quanto o que a gente vai se posicionar no mercado para ofertar para o mercado. Inteligência artificial, não só inteligência artificial, mas também ambiente imersivo. Então, a tecnologia em 2025 ela avançou muito. Nós lançamos produto novo para a área de ambiente imersivo, que é o Elos Imersivo, foi lançado em 2025, conquistou o mercado, nós temos clientes já atuando com Elos Imersivo, e 2026 é futuro, mas eu já vejo muitas coisas boas, ainda mais força tecnológica, e, enfim, talvez eu tenha me avançado na linha do tempo histórica, e já estou lá no futuro. Não, Gi, eu acho que era bem isso. Acho que a gente pode, inclusive, fechar com as expectativas de 2026. Acho que é importante a gente também para os MConf entenderem como vocês veem esse ano, o que vocês esperam da MConf, de como vocês enxergam toda essa evolução da história, essa consolidação que foi feita no ano passado, qual é o futuro disso tudo agora em 2026 e para frente. Eu acho que é interessante termos nós três a perspectiva sobre o 2026. Eu vou começar falando a minha. Existe, na minha visão, essa força em relação à inteligência artificial. O Elos está se posicionando com ferramentas e artefatos que vão melhorar ainda mais a interatividade entre professor e alunos. O Elos está se posicionando para que isso seja ainda mais fluido, para que isso seja ainda mais tecnológico, ainda mais interessante para o aluno e para o professor que ministra a aula, obviamente. Então, eu vejo essa força dentro do Elos na área de inteligência artificial em relação ao mercado judiciário, que é uma outra frente que a MConf atua, vem se consolidando cada vez mais no mercado, com novos clientes na sua base e também com aspectos da inteligência artificial para auxiliar desde o magistrado a tomada de decisão até uma organização de um processo. E eu tenho uma perspectiva para 2026 muito positiva em relação a como a empresa vai se posicionar, em como ela vai crescer. Eu vejo esse aspecto tecnológico forte, principal, assim, e pronto, a consequência disso é a família MConf melhor e mais feliz e mais valorizada pela empresa. Eu vou dar uma visão um pouco mais, talvez, técnica e interna. A Giane falou um tanto sobre produtos, né, e nossas expectativas para o público externo do que a gente oferece. Eu vejo, pensando nessa retrospectiva, assim, de acontecimentos, eu vejo a nossa história, dá para separar alguns blocos de período, assim, como se fossem algumas ondas do que aconteceu, né? Então, teve alguns anos, eu divido mais ou menos em 4, 5 anos. Isso não é tão claro, mas é só uma forma de visualizar o passado. Então, 4, 5 anos de projeto, basicamente, projeto de pesquisa e tentar construir algo que a RNP fosse usar. Foco muito técnico, só pessoas da computação, dentro da universidade.
Depois o período de formação empreendedora, a SEI, incubadora, a saída da universidade, inclusão de pessoas diferentes na equipe. E depois a pandemia, né? E a pandemia não foi bem uma onda, foi meio um tsunami ali, uma coisa muito mais forte. E aí teve esse crescimento, a gente, que nem o Felipe falou, eu também tive esse sentimento que a gente estava há muitos anos se preparando para estar naquela posição, para ter um negócio para quando aumentasse a demanda por ferramentas de comunicação remotas. A gente estava muito tempo insistindo na educação, o Elos ainda estava engatinhando naquela época, já tinha clientes, mas ainda era pequeno, assim, um serviço bem pequeno. E a pandemia deu uma boa mudada nisso, especialmente nos primeiros anos, então veio aquela onda gigantesca, assim. E aí foi o que a Jane falou, né? Depois vem não sei se é a ressaca após a onda, assim, então teve o período de consolidação depois desse turbilhão ali. E eu vejo que a gente está saindo desse para talvez uma nova etapa, que eu concordo com essa visão da Jane, que estabilizou muito em 2024 a equipe. Todo mundo está mais maduro hoje, todo mundo se formou mais. A gente tem muito isso na empresa de formar pessoas também, né? Principalmente da época da universidade. O pessoal entrava muito em estágios iniciais e a pessoa vai se formando, volta e meia, muda de cargo, muda de foco. E hoje eu acho que a gente nunca teve uma equipe tão sólida assim, com pessoas tão bem formadas. Tem os desafios disso, claro, se uma pessoa sai, ela tem um impacto grande, então a gente ainda é uma empresa pequena, 30 e poucas pessoas, né? Todas as pessoas têm seu papel importante. E aí, plugando isso com o que a Jane falou de inteligência artificial, que é algo que também todo mundo tem falado muito, né? A gente tem usado cada vez mais. Eu vejo que a gente está numa posição muito boa, assim, de ter uma equipe muito sólida e agora com novas ferramentas para essa equipe usar. Então, a minha visão também tem sido muito focada nisso, em como ter melhores ferramentas para impulsionar ainda mais as pessoas que a gente tem. Então, a parte de IA, a gente vê muito dessa forma, nos produtos, inclusive, né? De como usar IA nos produtos para ajudar o professor, para ajudar os alunos a aprenderem. Não só uma visão de mais IA por IA, ou sem um propósito tão claro. Então, a gente tem a nossa visão sobre isso, tanto interna quanto externa, e ela é muito uniforme, assim, tanto internamente quanto externamente. E eu também vejo agora como possivelmente um início, é difícil falar agora, mas talvez daqui 5, 10 anos a gente olha para trás e vê se foi isso mesmo, parece um reinício de uma onda após-pandemia, de uma forma melhor do que a gente já esteve, assim. Continua, claro, com os desafios que toda empresa tem, especialmente uma empresa pequena que é autofinanciada, a gente não tem investidores, então a gente é muito baseado nos clientes, no que a gente vende, e isso traz vários desafios, mas acho que a gente está numa ótima posição de oferecer mais qualidade, mais inovação, tem algumas coisas novas que a gente tem feito, e acredito que é isso. Vejo também com bastante otimismo esse ano. Boa, eu acho que vocês falaram lindamente, então eu vou trazer uma perspectiva diferente, que é a minha perspectiva como fundador, depois de 13 anos à frente da MConf, e desde 2010, agora é 2026, então vai completar 16 anos em que a gente respira MConf, né, desde o GT MConf. E como é que eu me sinto, né, nesse papel e como é que eu enxergo esse ano. Então, a Isa falou uma coisa que eu concordo muito, que todo ano é diferente, todo ano traz desafios completamente novos. O ano de 2025 foi um ano de muito investimento, né, em ações e produtos que a gente acredita. Então, 2026 ele entra como um ano de realizações, né, de ver essas iniciativas florescerem e darem resultado. E eu acho que essa mudança contínua que acontece no negócio é algo que para mim funciona como um combustível em motivação. Então eu entro 2026
muito motivado com os resultados que a gente teve em 2025, com a forma que a gente está atuando, com o time que a gente construiu, com os produtos que a gente tem no mercado, e renova completamente a minha motivação e a minha expectativa com o que está por vir e com o futuro, e um dos nossos valores é o otimismo, e eu sou muito otimista em relação ao que nos reserva logo ali na frente, né? Então, vamos seguir trabalhando muito duro, muito forte, investindo no que a gente acredita e cultivando essa cultura que a gente criou aqui dentro da MConf, que sem dúvida é um diferencial organizacional nosso, e tenho certeza que no nosso MCast de aniversário de 14 anos no ano que vem, a gente vai ter muitas novidades do que foi realizado nesse ano de 26. Então, se você ouve o MCast uma vez por ano, esse é o MCast para ouvir no ano que vem. Mas ouça todos, que é maravilhoso, tá? Fica o convite. Então é isso, gente. Muito obrigado por assistirem ou ouvirem mais um MCast. Continuem acompanhando, nos seguindo nas redes sociais, @somosmconf, para continuar acompanhando os nossos conteúdos, ver as novidades por lá, de tudo isso que a gente comentou. E obrigado, pessoal, por ter participado.